Então, vamos dar início à aula de mecânica básica, tá ok? Vamos para frente aqui. Funcionamento do veículo. Vamos ver aí o que vocês, né, de que forma vocês terão que cuidar do veículo para que ele não seja um problema, né? Então, nós temos alguns cuidados que nós devemos ter com os veículos e para tirar a carteira de habilitação, vocês têm que conhecer um pouquinho também, né, desses cuidados, né, de que maneira vocês vão estar conservando o veículo para evitar a poluição, de que maneira vocês vão ter que cuidar do veículo para que ele não te dê problemas, né, problema de motor, problema mecânico. Então, essa é uma aulinha que dá essa ideia, né? Claro que aqui tem muita gente que já sabe, mas enfim, né? Não importa que você sabe, o importante é que você aprenda alguma coisa aqui que seja para a sua vida e também para fazer a provinha no Detran, né? Vou começar aqui com a introdução. Quase todos os automóveis são equipados com motores com combustão interna. A energia química de uma mistura de ar e combustível, utilizada pelos motores, transforma-se em calor pela combustão, que é convertido em trabalho mecânico. Motor. Então, motor e seus componentes. Aqui nós temos os componentes do motor, né? Qual é a composição do motor? Né? Quais são as peças que nós vamos encontrar no motor? Então, primeiramente, o coletor de admissão, que é esse aqui em cima, né? Coletor de admissão. Esse motor é um motor AP 2000 de 16 válvulas. Ele tem aqui as válvulas, né? Tá aqui marcando. Pistão, pino e a biela. Vocês vão ouvir falar muito desses nomes aí durante o curso, né? Aqui tem o volante, anéis, árvores de manivelas. Essa árvore de manivelas aí também vocês vão ouvir bastante, tá, gente? Vou passar para frente aqui. A gasolina e o álcool são os combustíveis mais comumente utilizados. Então, para esses motores, né, os combustíveis mais comuns são a gasolina e o álcool. A construção de motores mais compactos, mais leves, de funcionamento mais suave, com melhor desempenho econômico e pouco poluentes, é resultado do desenvolvimento científico e tecnológico, graças à permissão do uso de novos materiais e ao avanço da eletrônica. Aqui na parte 3 nós vamos ver o ciclo do motor, né? Então isso que é importante, porque isso cai na prova, gente, tá? Nos motores de 4 tempos, cada cilindro necessita de 4 movimentos do pistão e 2 voltas completas da árvore de manivelas. Para completar um ciclo de trabalho, né? Então é necessário isso para completar um ciclo de trabalho. Então quando o motor tem 4 tempos, ele precisa de 4 movimentos do pistão e 2 voltas completas da árvore de manivela. A mistura de ar e combustível os faz funcionar através de pequenas explosões. A energia liberada nessas explosões é transformada em movimento. Então, aqui esse é o primeiro tempo, né? Vamos lembrar, gente, que assim, o que cai na prova? Cai assim, quais são os tempos do motor? Então, os tempos do motor, nós temos aqui o primeiro, admissão, né? Depois eu vou ler os outros, mas primeiro eu vou falar sobre essa admissão, né? Esse primeiro tempo do motor, que é quando o pistão desce puxado pela árvore de manivelas, a válvula de admissão está aberta
A admissão da mistura ar mais combustível ocorre por sucção. Então, vamos prestando atenção aqui. Tem um desenho, ó, tá? Beleza? É quando o pistão desce. Isso aqui é o pistão. Ele desce, né? Pela árvore de manivelas. Puxado, né? Pela árvore de manivelas. A válvula de admissão está aberta. Essa válvula aqui, certo? Está aberta. A admissão, mistura ar mais combustível, ocorre por sucção, né? Vamos ver aqui o segundo tempo do motor. Então, o primeiro tempo é a admissão, o segundo é a compressão. Então, aqui ele puxou, desceu, aqui o pistão sobe, empurrado pela árvore de manivelas. E as válvulas estão fechadas. Então, ele sobe aqui e pressiona, né? E a mistura ar-combustível é comprimida. Então, esse é o segundo tempo do motor. Então, o primeiro tempo é admissão, o segundo compressão, terceiro tempo explosão ou combustão, né? Como vocês acharem melhor. Tem que ver lá no Detran o que aparece, se é explosão ou combustão. Mas o bom é conhecer, né? Que o terceiro tempo é um ou outro, para que vocês não cometam erros lá na hora da prova. Então, a explosão ou combustão ocorre uma centelha elétrica na vela de ignição. Uma faísca, né? Centelha é o mesmo que faísca, tá, gente? Então, ocorre uma centelha elétrica na vela de ignição, a mistura entra em combustão, as válvulas estão fechadas, a pressão se eleva violentamente, empurrando o pistão para baixo e dando um forte impulso na árvore de manivela. Estão vendo aqui, né? O desenho, mais ou menos. Depois eu vou passar alguns vídeos que vocês poderão ver como é que funciona na prática, tá? Porque nos vídeos eles mostram certinho como é que funciona, daí fica bem legal. Quarto tempo. O quarto tempo é exaustão ou escape. Então vamos relembrar? Primeiro tempo, admissão. O segundo, compressão. O terceiro, explosão ou combustão. E o quarto tempo, exaustão ou escape. Tá? Não pode esquecer disso aqui, tá, gente? Então, os 4 tempos do motor, que, né, provavelmente a prova de alguém vai ser cobrado isso aqui, tá? Nesse tempo, o pistão sobe empurrado pela árvore de manivelas, a válvula de escape está aberta, os gases queimados são expelidos para a atmosfera, através do sistema de escapamento. Então, aqui, né, os gases queimados são levados lá para o sistema de escapamento, né? Você já sabe que funciona mais ou menos assim. E assim os ciclos se repetem sucessivamente para o motor continuar funcionando. Então, assim, vai repetindo, 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 né? Os 4 tempos. Por isso o motor está funcionando. O sistema de lubrificação. A lubrificação constante das partes móveis internas do motor é feita por óleo, para reduzir ao máximo o atrito e o desgaste do motor, né? O desgaste interno. O óleo que circula na lubrificação de um motor exerce várias funções. Então, veja bem, lá na prova também tem essa perguntinha aqui, né? Para que serve a lubrificação do motor? Então, para reduzir, aqui a resposta, né? Vou dar para vocês, é para reduzir ao máximo o atrito e o desgaste do motor, tá? Depois aqui diz, né? Lá na frente nós vamos ver aqui que o óleo que circula na lubrificação de um motor exerce várias funções. Vamos ver as funções, então. Lubrificar, olha só, também é isso, tá? Reduz o atrito entre as peças e facilita o movimento, reduz o desgaste das peças, torna mais silencioso o movimento, refrigera e limpa as áreas críticas, protege as superfícies das peças contra a oxidação. Tudo isso pode ser resposta lá no Detran, né, quando se pergunta do sistema de lubrificação, tá?
Aqui tem um monte de, né, de nome aqui, né, o que acontece aqui no momento da lubrificação, né? Então, isso aqui é mais ou menos como é que o óleo age, né, dentro do motor. Né? Retorno do óleo para o carro, que é a primeira parte. Lubrificação dos cames e mancais de árvores de comando, de válvulas e dos tuchos. Então, é aqui, né? O óleo faz todo esse percurso aí, né? Filtro do óleo, o óleo é filtrado aqui, né? Fica bem limpinho para ele poder, né, lubrificar bem aí as partes internas. Lubrificação da árvore de manivelas e dos injetores de óleo. Isso acontece aqui, ó, tá? Aqui é o cárter, aonde o óleo fica, né? No cárter. Bomba de óleo, tem uma bomba de óleo, certo? E o pescador. A função deles, né, que é meio complicado, mas enfim, todos eles estão aqui, né? São os responsáveis pelo sistema de lubrificação, né, do motor. A verificação do nível do óleo do motor deve ser feita com o veículo nivelado com o motor frio. Então, sempre que vocês forem verificar o nível do óleo, o veículo tem que estar num lugar plano, né, num piso plano, e com o motor frio, para ser bem feita essa verificação, tá? Sistema de arrefecimento. Aqui é o outro sistema. Gente, olha, lá no início nós vimos que o veículo é composto por sistemas, tá? E eu vou passar no final aí, todos esses sistemas a gente vai dar uma revisada aí nessa questão, porque é muito importante que vocês gravem, né? Quais são os componentes do veículo, né? O veículo é composto por o quê? Então, nós vamos ver um por um. Depois, na hora que eu terminar de passar esse tema aqui, esse assunto, eu vou passar para vocês, né, a composição de um veículo, e isso também é uma questão que pode cair lá no Detran, tá? Então, o sistema de arrefecimento é aquele sistema que refrigera o motor, né? Porque o motor, ele tem que ter como é que eu vou dizer, uma temperatura ideal, né, para o seu funcionamento. Ele não pode nem estar muito quente e nem muito frio, tá? Então, ele precisa de uma temperatura ideal. Por isso, ele tem o sistema de arrefecimento, porque se não fosse isso, ele superaquecia e aí, né, ele não tinha como funcionar, né? Estraga daí outras peças e aí ficava difícil. Então, por isso ele tem o sistema de arrefecimento. E o sistema de arrefecimento é composto por mangueiras, reservatório, lá onde se coloca a água, né? Ventoinha, que ela fica girando sempre, né, para refrigerar. O radiador, onde fica a água, né? A bomba d'água, que leva, né, a água que ela pressiona a água, né, para as mangueiras. E a válvula termostática. A válvula termostática, ela é usada no momento em que o motor está muito aquecido, muito quente, ela abre para a passagem da água para poder lubrificar. Então, essa válvula, ela não pode trancar. A hora que ela tranca, aí o motor superaquece, porque ela fecha a passagem da água, né? Tá? Em locais muito quentes, como é aqui em Foz do Iguaçu, normalmente eles tiram essa válvula aí, né? Alguns veículos mais antigos, justamente para evitar que ela trave, né? E superaqueça o motor. Mas o correto é ter a válvula termostática, né? Tá? Então vamos ver aqui como funciona esse sistema de arrefecimento. O calor gerado pelo funcionamento do motor precisa ser eliminado para não superaquecer. Veja como isso acontece.
A combustão da mistura de combustível gera uma enorme quantidade de calor e o motor se aquece, especialmente na região superior da câmara de combustão. Para evitar a autodetonação da mistura e a danificação dos componentes do motor, o sistema faz circular o líquido de arrefecimento do motor, que leva o calor das partes quentes para o radiador, onde ele perde o calor para o ar e retorna ao motor. Vocês viram aqui, né, que esse líquido, né, de arrefecimento do motor, né, ele é levado para o radiador, onde ele diminui o calor, ele perde o calor e volta para o motor, né, refrigeradinho, fresquinho, né? Circulando de maneira controlada, o líquido de arrefecimento mantém o motor numa faixa de temperatura ideal. É aquilo que eu falei para vocês, né? Temperatura ideal para seu bom funcionamento. Beleza? Em casos de superaquecimento, aí, se isso acontecer, né? Se o motor superaquecer, o que você tem que fazer? Interrompa imediatamente o funcionamento do veículo e peça ajuda. A tampa do radiador deve permanecer fechada, pois o vapor e água sob pressão podem causar dolorosas queimaduras. Então, isso acontece quando superaquece o motor e aí o condutor, né, desesperado, ele quer resolver o problema, ele acaba indo lá, né, abrindo a tampa do motor, né, e querendo resolver, ele acaba se machucando, porque não pode abrir a tampa do radiador, né, e enquanto o motor está superaquecido. Tem que esperar ele esfriar para depois colocar água ou abrir para ver o que aconteceu, né? Colocar água e continuar rodando sem resolver o problema é erro, pois podem acontecer danos maiores. Então, você não deve fazer isso, né? Sistema de transmissão. Como eu falei para vocês, o veículo é composto por vários sistemas. Agora, nós estamos no sistema de transmissão. O que significa isso? Este sistema transmite o movimento gerado do motor, que é a energia mecânica, até as rodas. E é formado por embreagem, caixa de mudanças, eixo cardan, diferencial, semi-árvores e juntas homocinéticas, tá? Então, o sistema de transmissão é formado por essas peças aqui, tá? Vamos ver como funciona cada uma delas. A embreagem. Ao acionamento que torna possível a troca de marchas nos câmbios mecânicos, dá-se o nome de embreagem. Então, presta atenção, gente, nos câmbios mecânicos. O que quer dizer isso? Existe outro tipo de câmbio? Claro, o automático, né? O mecânico é esse que você tem que fazer a troca de marcha. Então, aqui, ao acionamento que torna possível a troca de marcha nos câmbios mecânicos, né? No caso aqui, quando você aciona a embreagem, você pode trocar as marchas, mudar as marchas, né? Por quê? Porque ela libera esse câmbio, ela libera e você pode estar trocando, tá? Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Então, aqui está a embreagem e o motor. São partes de embreagem: placa de pressão, garfo de embreagem, platô de embreagem e mola membrana. São as partes da embreagem, né? Para aumentar a vida útil da embreagem, o condutor deve conduzir sem apoiar o pé na embreagem, gente. Presta atenção, não pode apoiar o pé
pezinho, né? Tem gente que fica com o pezinho apoiado na embreagem, não sei se tem medo do que, mas enfim, não pode, tá? E aí você consegue até aumentar a vida útil, né, desse equipamento. Essa peça, né, tão fundamental aí para a troca de marcha do veículo. Ao ser pisado o pedal de embreagem, acontece o desacoplamento do motor com a caixa de mudanças. Ele desacopla, o que possibilita a fácil recombinação das engrenagens, interrompendo assim a transferência de torque. Isso acontece no momento em que você muda de uma marcha para outra, chama-se a transferência de torque. Por quê? Porque a primeira você usa para sair, então é a marcha mais forte, né? Quando você passa para a segunda, você já libera, né? E o veículo tem uma velocidade um pouquinho maior, né? E assim por diante, né? Ao levantar o pé da embreagem, acontece novamente o acoplamento do motor na caixa de mudanças, com a atuação das características de uma nova marcha engrenada, ou seja, cada uma delas tem uma característica, né? Como eu falei, a força acontece, né, conforme a marcha que você passa. Se você passar uma quarta marcha para sair do lugar, você não vai conseguir, porque é uma marcha muito fraquinha, ela não tem força para puxar o veículo. Ela só consegue aumentar a velocidade do veículo quando ele já está em movimento, né? Mas para tirar ele do lugar, você não tem como você passar uma terceira ou quarta marcha. O veículo não sai, né? Não acontece a força, né? A tração. Beleza? A finalidade da embreagem: possibilitar um fácil engate e mudança das marchas. Essa é a finalidade, né? Possibilitar um suave início do movimento do veículo. Você começa lá com a primeira, né? Vai saindo, e assim você vai engatando as marchas conforme o motor exige, né? Porque vocês sabem que o motor ele chama a marcha, né? Quando ele está muito acelerado, você já tem que estar trocando. E por isso que era bom o simulador, porque na época, porque quando tem o simulador que você vai treinar nesse simulador, você vai conhecendo, né, como é que funciona essa troca de marcha. Isso é importante, tá, gente? O veículo não ficar acelerado, ele tem um tempo, né? Um tempo do motor que você tem que trocar a marcha, né? Muita gente faz pela quilometragem, né? Por exemplo, até 30 quilômetros, até 30 na velocidade, né? Pela velocidade. Então, por exemplo, até 30 você usa a segunda marcha, de 40 para a terceira e 60 para a quarta, uma coisa assim, tá? Mas é mais ou menos isso. Por exemplo, já dirijo usando o meu ouvido, né? Porque a gente acostuma, com o tempo você não precisa mais saber, né, qual é o momento de trocar marcha pelo painel. Você já tem usa o teu ouvido, aí fica mais fácil, né? Bom, caixa de mudanças. O conjunto de engrenagens para que possam ser adequadas à velocidade de rotação e o torque que chega às rodas, com um aproveitamento maior das rotações e da força do motor. Então, essa é a caixa de mudanças, né? É esse conjunto de engrenagens, tá? Depois o eixo cardan. Esta parte do sistema de transmissão está presente somente em veículos em que a tração seja traseira ou que possua tração nas quatro rodas. Então, o eixo cardan, ele não é para os veículos que têm tração dianteira. E lembrando que a tração dianteira, né, ela é para esses veículos novos, atuais, né, os mais atuais veículos de porte pequeno, de passeio, né?
Esse usa tração dianteira. O que é tração? Tração é o que dá força para o veículo, é o que puxa. Então, os nossos veículos, esses de passeio que nós temos hoje, eles puxam com as rodas dianteiras. Né? Eles têm a força deles é na roda dianteira. Né? Tem alguns veículos que têm tração nas quatro rodas, então todas elas, né? São aqueles veículos mais fortes. Eu lembro no passado que tinha o Jeep, talvez as caminhonetes também têm tração nas quatro rodas, né? E outros. Mas tração traseira, que eu lembre, era só, no caso, os veículos que tinham motor lá na traseira, que é o Fusca, ou a Kombi, né? Tinha o motor atrás, né? E aí a tração provavelmente era traseira também, né? Mas hoje não, hoje nós temos a maioria dos veículos com tração dianteira. Caso o veículo seja de tração dianteira, o câmbio está unido ao motor e ao diferencial, né? Está diretamente unido ao câmbio. E o diferencial, desculpa. Diferencial. Com a função de reduzir uma rotação originária do motor e do câmbio, o diferencial desloca também a força para uma das rodas motrizes, aquelas que fazem a força. Então, também as rodas motrizes são aquelas que têm a força, no caso, as rodas dianteiras, né? Então, chamamos essas rodas, né, de rodas motrizes, porque são elas que fazem a força para tirar o veículo, para tracionar o veículo, né? Tirar o veículo do lugar. Em linha reta, a força é distribuída de forma igual às rodas motrizes, enquanto na curva a roda motriz é a que está por fora. Vocês entenderam aqui, né? Porque em linha reta, quando você está andando em linha reta, a força é distribuída de igual, né, para uma roda lá da direita e da esquerda, igualmente. Já na curva, sempre a força vai estar naquela roda que está do lado de fora da curva, né? Lado de dentro não tem essa força. Diferencial. Então, o diferencial aí está mostrando, né? Como é que é o diferencial. Fica aqui. Caixa de mudanças. Fica aqui em cima, né? Próximo ao motor. Próximo ao assoalho aqui, né? O câmbio, além de permitir inverter o sentido do movimento, que é a marcha ré, no ponto morto, faz com que o motor funcione com o veículo parado. Então, por exemplo, assim, o câmbio, ele tanto é para você levar o veículo para frente, né? Movimentar o veículo para frente, quanto na marcha ré, e também tem o ponto morto, que o veículo fica funcionando e você não precisa pisar em lugar nenhum, né? O veículo fica parado, funcionando, o motor funcionando, né? Quando ele está no ponto morto, tá? O ponto morto ou ponto neutro, que a gente chama neutro, né? Nos veículos, automáticos, né? Ali está escrito neutro, né? É o ponto morto. Semi-eixos ou semi-árvores. Em alguns casos, são os semi-eixos que ligam o câmbio ao diferencial e este às rodas motrizes, para transmitir a força originária do motor. Rodas motrizes são aquelas que recebem a força transmitida do motor e de responsabilidade pelo deslocamento do veículo. É a tração do veículo. Aquilo que eu expliquei para vocês, né? Então, a roda motriz são aquelas que recebem a força. Então, se essas são as da frente, né? Seriam as rodas motrizes, tá? Que transmite do motor e de responsabilidade pelo deslocamento do veículo. É a tração do veículo. Vocês entenderam, né? Mais ou menos. Não é muito fácil de entender, mas enfim. Sistema de tração. Atualmente, tração é a força que move o veículo do lugar, tá, gente? Qualquer veículo.
Por exemplo, tração animal é a carroça, né? O animal que puxa a carroça. Tração humana é o homem que impulsiona o veículo, né? No caso, o pedal da bicicleta, né? Patinete, patins. É o homem que gera essa força, né? Que tira esse veículo do lugar, né? E na tração a motor, no caso, o veículo automotor, né, é o motor, que ao funcionar, ele faz, né, transmite essa força para as rodas, aonde o veículo pode sair do lugar, ser movimentado, né? Atualmente, grande parte dos modelos de automóveis em produção, pequeno e médio, utiliza tração no eixo dianteiro. Em um veículo de tração dianteira, as rodas dianteiras são motrizes, recebem o esforço de tração, responsáveis pela direção e ainda recebe os intensos esforços de frenagem. Você vê que até a frenagem aí, né, passa a ser responsabilidade aí das rodas motrizes, né? Continuando aqui, sistema de direção. Constituído de volante, varão, terminais, caixa de direção e barras de direção. Então, essa é a constituição do sistema de direção, é a composição, né, também, podemos dizer. Então, tem aqui sensor de ângulo de direção, unidade de bomba, motor e mecanismo de servodireção. Ah, essas peças não são assim, a gente não ouve falar nisso todos os dias, né? Elas são bem estranhas para nós, mas vamos aprender um pouquinho sobre elas. Este sistema transmite os comandos rotativos direcionais do motorista e o transmite através de uma árvore de transmissão, a caixa de direção. As direções hidráulicas fazem uma parte da força necessária para virar o volante. Permite um conforto maior e só funcionam com o veículo ligado. O objetivo é reduzir o esforço do motorista, utilizando como força complementar a pressão hidráulica gerada por uma bomba que é acionada pelo motor do veículo. Então, assim, gente, o motor, a direção hidráulica, ela realmente ela facilita muito os movimentos, né, no volante. O motorista não sofre. Já quando o veículo não tem direção hidráulica, já é muito sofrimento, né, para estacionar o veículo, fazer um estacionamento correto, né? Porque você tem que fazer muita força, que o veículo em baixa velocidade, ela vai endurecendo, né, vai ficando mais pesado. Já quando o veículo já está em velocidade normal, ela é praticamente igual à hidráulica. Mas, enfim, o objetivo é esse, né? É de reduzir o esforço do motorista. E aqui há também o auxílio hidráulico em função do atrito do pneu com a estrada, otimizando, aproveitando a sensibilidade do volante. Sistema de freios. É outro sistema, né? Olha, vocês veem como nós já falamos dos sistemas, né? Estamos lá no sistema de freio. Sua constituição básica é de pedal, reservatório de fluido, cilindro mestre e cilindro secundário, localizado junto às rodas. Presta atenção, gente, nesse detalhe aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui como funciona isso, tá? Lá no Detran, eles vão perguntar como é constituído o sistema de freios. Aí vocês vão ter que responder. Vai ter a resposta sim. Constituído por pedal, reservatório de fluidos, cilindro mestre e cilindro secundário. Tá? Tem que gravar isso aí. Sempre lembrando, se vocês quiserem tirar foto, né? Sei lá, né?
vocês estudar depois, né? Vocês podem estar printando, né? Esse texto para que vocês possam estar estudando. Eu acredito que na apostila de vocês tem tudo também, tá, gente? Vocês não precisam estudar por aqui. Mas, se alguém assim o quiser, melhor, né? Ao pisar o pedal do freio, a força exercida criará uma pressão no sistema hidráulico, a qual é transmitida até as rodas, acionando os mecanismos que por atrito freiam as rodas. Nunca entendi muito o sistema de freio, mas tudo bem, né? Já conversei com alguns mecânicos a respeito desse assunto, né? A respeito de freios, e muitos eles acham, acreditam, né? Que o sistema de freio de um veículo é muito frágil. Foi algumas pessoas, mesmo que em curso teórico, já me falaram sobre isso, da fragilidade do sistema de freio, e, né? Mas a gente precisa dele e às vezes precisa pisar forte, né? Freio a tambor, aqui nós temos alguns, né? Alguns modelos. Aqui é o freio a tambor, constituídos por um cilindro de freio da roda, sapata de freio, guarnição, lona de freio, tambor de freio. A pressão hidráulica faz os patins se abrirem, provocando o atrito das lonas por dentro do tambor. O atrito faz o carro parar. Isso aqui é a constituição, né, desse sistema de freio aqui, né? Vou ler de novo, porque não ficou muito claro. Constituídos por um cilindro de freio da roda, sapato de freio, guarnição, que é a lona de freio, né? Tambor de freio, que é também, né? Faz parte aí. E aí diz que a pressão hidráulica faz os patins se abrirem, provocando o atrito das lonas por dentro do tambor. O atrito faz o carro parar. Confuso, né, gente? Mas tudo bem. Freio a disco. Eles não vão cobrar isso, né? Os freios. Mas se cobrar, tem que chutar, porque não é uma coisa muito fácil de gravar. A constituição é de disco do freio, ó, constituição do freio é disco. Disco de freio, pinça do freio e pastilhas de freio. Esse texto está mais legal, que deu um ponto, né? Porque naquele outro lá estava faltando isso, foi o que eu observei, mas tudo bem. Neste caso, a pressão hidráulica fecha as pinças e pressiona as pastilhas de freio contra o disco, provocando o atrito. No freio a disco, né? Então, aqui está disco, vocês já conhecem isso aqui, né? Já viram essa peça, alguns de vocês. Pinça do freio, que é essa peça aqui que eu mesmo já vi várias vezes. Pastilha de freio, que é essa outra pecinha aqui, tá? Hidrovácuo. O sistema de freio hidrovácuo é bem diferente, né? Tem alguns veículos que tem esse sistema de freio, mas vamos ver aqui qual é, né? De que maneira ele funciona. É um componente presente em todos os veículos modernos. Então, né? Você vê, ele é mais atual do que a gente imagina, né? Estando o veículo em funcionamento, o hidrovácuo é acionado automaticamente, fazendo uma força auxiliar no sistema de freios quando o pedal é acionado. A frenagem é facilitada, é também um componente que só funciona com o motor ligado. Freios ABS, sistema anti-bloqueio das rodas. Bom, vou falar um pouquinho sobre os freios ABS, que eu acho bastante interessante, né? Primeiro, por que ele foi criado? Os freios ABS já existem há mais tempo do que eles são usados nos veículos. Na verdade, eles foram criados para os aviões. Então, assim, como esse sistema de freio não trava rodas no momento em que você aciona o freio bruscamente, né?
passou a ser obrigatório a partir de 2016, se eu não me engano, né? Passou a ser obrigatório nos veículos novos que seriam fabricados a partir desse período aí, dessa época, né? Desse ano. Se eu não me engano, foi 2016. Não tenho muita certeza. Mas foi por aí, 2015, 2016. E esse sistema de freio, ele vai melhorar e melhorou muito, né? As frenagens, porque eles não, no momento que você está dirigindo com chuva, pista molhada, você pisa no freio e ele não trava as rodas. Já os antigos, né, a tambor, a disco, esses sistemas travam as rodas, certo? Então, assim, os freios ABS são dispositivos combinados com o sistema de freios convencional que impede bloqueio das rodas. Frequentes nos veículos modernos, melhoram a eficiência dos freios, reduzem a distância de parada e mantêm a dirigibilidade durante a frenagem, pois evitam a ocorrência do travamento nas rodas. Assim, não deixam ocorrer deslizamentos e derrapagens ao se deslizar uma frenagem de emergência, mesmo nas situações nas quais ocorram diferenças nos coeficientes de atrito nas rodas. Interessante, né? Mas é como eu falei para vocês. É um sistema de freio muito eficaz, muito bom, mas freio também não é para ser usado toda hora, né, gente? O freio deve ser utilizado somente em casos de emergência. Pelo contrário, você tem que estar sempre conduzindo, dirigindo, né? De forma a não precisar utilizar os freios. É bom, né? Você usa, sim, mas usa com menos frequência e mais o uso da marcha, né? Que é o freio ao motor, que eles chamam. Sistema de suspensão. Possui a função de absorver as vibrações e choques das rodas. Então, o sistema de suspensão, ele possui a função de absorver as vibrações e choques das rodas. Proporciona conforto aos ocupantes do veículo, garantindo a manutenção do contato das rodas com o solo, numa compensação às irregularidades dos terrenos. Aí você imagina, né, você andando numa carroça. Quem já andou de carroça, de charrete, desses veículos que não tem sistema de suspensão, né? E aí você fica dando aquele soco, né? Batendo o teu corpo, não para. Então, o sistema de suspensão veio para mudar isso, né? Melhorar o conforto das pessoas dentro do veículo. Faz parte da segurança, embora também transmita conforto. Mas também faz parte da segurança, né? Que o veículo não fica pulando, né, gente? É constituído por suspensão dianteira e suspensão traseira. Então, qual é a constituição do sistema de suspensão? Suspensão dianteira e suspensão traseira. Isso é cobrado no Detran. O sistema de suspensão é composto por amortecedores monotubo e mola helicoidal. Sistema elétrico, outro sistema, né? Veem que o veículo é composto por vários sistemas. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Sistema convencional de ignição do motor. Sistema elétrico, né? Então, aqui nós temos como componentes do sistema elétrico as velas de ignição, bateria, distribuidor, bobina de ignição. Este sistema tem uma grande interdependência com o motor e é composto de motor de arranque, distribuidor, bateria, alternador, bobina ou ignição eletrônica, velas, fiação, caixa de fusíveis e equipamentos elétricos. Legal, né? Pneus. Destinadas a girar em volta de um eixo, as rodas têm a forma circular e os componentes principais são o pneu e o aro.
Os pneus são guarnições de borracha inflados por ar que revestem o aro da roda. O ar contido no pneu auxilia para que exista bom contato com o solo, maciez e estabilidade de rodagem. O aro é o responsável por manter o pneu firmemente fixado à roda. Então, aqui é do que é composto o pneu? O pneu ele é composto por cintas estabelecidas. Isso aqui também cai, tá, gente? São coisinhas assim que eu lembro que caem, então eu estou passando para vocês. É muito importante que vocês saibam, né, gente? Para vocês poderem estar estudando. Cintas estabilizadoras, banda de rodagem, carcaça radial, flancos e talões. Está aqui, né? Certo? As flechinhas aí indicando. Agora o escapamento. Também tem esse sistema, né? Sistema de escape, onde sai ali os gases gerados pelo motor, né? Tá? O sensor de oxigênio é instalado no cano de escape. Este sensor mede o teor residual de oxigênio presente nos gases do escape e transmite sinais para ajustar a injeção de combustível, obtendo uma mistura ideal. Veículos novos. Os veículos, com o passar dos anos, tornam-se cada vez mais seguros. São projetados para absorver os impactos em caso de colisões e preservar o espaço dos condutores e demais ocupantes. Então, aqui vocês estão vendo, né? Há algum tempo já, né? Já que tem aí o airbag, que é uma proteção, né? Para para os passageiros, motoristas, né? Que estão dentro do veículo. Né? Unidade de comando do airbag, fica aqui. Cinto pré-tensionado pirotécnico. Então, esses são os equipamentos de proteção aí no caso de acidente, né? Uma situação de acidente. Mais seguros, né? Então, o airbag é um dispositivo de segurança que, em caso de colisão frontal de alta ou média gravidade, inflam automaticamente, protegendo condutores e demais ocupantes. Lembrando que, uma vez inflado, ele já deve ser substituído, né? Manuseio e uso do extintor de incêndio. Como identificar um princípio de incêndio? Na verdade, gente, manusear o extintor de incêndio não é uma coisa muito fácil. Também é uma perguntinha bem interessante que eles fazem lá no Detran, né? É relativamente fácil perceber quando o princípio de incêndio está em curso, pois ele produz uma fumaça densa, escura, de cheiro muito forte. É um princípio de incêndio. Observação: fumaça branca e sem cheiro é vapor da água. Aí foi a superaquecimento, né? E a água está fazendo um vapor, certo? Então, fumaça branca e sem cheiro é vapor da água do radiador que está vazando. Fumaça escura e com cheiro forte é princípio de incêndio. Mantenha a calma. O tanque de combustível normalmente está bem longe do motor. E né? Então, o motor fica aqui na frente, o tanque de combustível lá atrás, né? Vamos ver como é que se usa aí o extintor de incêndio. Depois no final eles mostram isso. Manuseio e uso do extintor de incêndio. É um equipamento de fácil manuseio, geralmente portátil, cujo princípio de funcionamento é semelhante ao de um spray de tinta comum. Precisa estar pressurizado, tem pressão, ele precisa ter pressão, né? Senão não tem como usar. Não deve ser usado deitado ou de cabeça para baixo. Possui válvula que, quando acionada, permite a descarga do agente extintor. Há uma distância certa para o uso,
nem muito perto e nem muito longe. Aqui, né? Vamos ver aqui. Teste hidrostáticos, validade do cilindro. É aqui que está escrito isso, né? Para os extintores recondicionados, a data do teste está gravada na base do cilindro em cor prateada. É fundamental que o extintor de incêndio veicular esteja conservado para não falhar na hora de uma emergência. Gente, só quero lembrar a vocês que não é mais obrigatório o uso do extintor de incêndio, tá? Você não precisa mais estar com o extintor de incêndio no seu carro, senão você leva multa. Você já caiu, né? Não é mais obrigatório. É necessário? Com certeza é necessário, mas não é obrigatório, tá bom? Então, bem claro isso. O meu, por exemplo, já venceu aí em 2020, né? Mas eu não troquei ainda, tenho que trocar. Quando eu comprei ele, tinha validade de 5 anos. Mas né, já está na hora de me preocupar em trocar esse extintor. Como combater o princípio de incêndio? Estacione o veículo em local seguro e retire a chave do contato. Remova os passageiros. Retire o extintor do suporte e rompa o lacre de segurança para destravar a válvula. Verifique onde se localiza o incêndio e aproxime-se do foco de incêndio cuidadosamente. Está mostrando aí no desenho, né? Mantenha o extintor na posição vertical. Verifique a direção do vento e posicione o extintor a seu favor, nunca contra o vento, né? Através de uma pequena abertura no capô, aplique na forma de leque, então na forma de leque, né, gente? Pra lá e pra cá, né? Parte do conteúdo do extintor para abafar o fogo, movimentando de um lado para o outro. Com cuidado, abra o capô, localize o foco de incêndio e elimine-o por completo. Do jeito que eles estão ensinando aí no desenho, né? Aí aqui agora nós vamos falar a respeito da motocicleta, né? Motocicleta é um veículo de duas rodas, então está aqui, veículos de duas rodas, inspeção de segurança. O condutor de motocicleta deve conhecer todos os componentes da motocicleta, com a finalidade de poder utilizar o seu veículo sem receio e evitar acidentes. O ideal é dividir a motocicleta em 3 partes dianteiras. Desculpa, gente, vou ler de novo, tá? O ideal é dividir a motocicleta em 3 partes, dianteira, média e traseira. Como se eu não lesse isso aqui todos os dias, né? Quer dizer, todos os dias de aula de mecânica. Então, está aqui a divisão: parte dianteira, parte média e parte traseira. Parte dianteira. A calibragem do pneu dianteiro deve ser de 4 libras a menos que o traseiro. Aro e raios e mais centralização da roda dianteira. Suspensão, vazamento de óleo. Pisca-pisca, buzina, faróis. Aqui tudo na parte dianteira. Aperto do guidão e folga dos manetes. Cabos de embreagem. Freio dianteiro, acelerador e espelhos retrovisores. São os componentes aí da parte dianteira. A parte do meio, que é a parte média, nós temos a fixação do cavalete e apoio lateral de estacionamento, parafuso do cárter, reservatório de óleo, fixação das pedaleiras, folga do pedal do freio traseiro, nível do óleo e da solução da bateria, ferramentas, fixação das tampas laterais, registro da gasolina e nível do combustível do tanque. E da parte traseira nós temos aí calibragem do pneu traseiro, sendo de 38 a 40 libras, pneu quente, né? Sem garupa. Pneu frio e com garupa, e você, né, tem que aumentar. Aro, raios e centralização da roda.
folga e lubrificação da corrente, fixação dos amortecedores, vazamentos, fixação dos bancos, fixação do paralama traseiro, para barro e placa, funcionamento e fixação da lanterna traseira e da luz do freio, parte traseira, né? Procedimentos para inspeção técnica. 3 são os itens: testar a buzina, o pisca-pisca, a luz do ponto morto, indicador do pisca-pisca e a luz do freio, ligando e desligando a chave do contato. Só isso já é o suficiente para você fazer o teste dessas luzes, né? Em seguida, testar o farol, luz alta e baixa, iluminação dos relógios, lanterna traseira, ligando o motor. Só ligando já está bom. Finalmente, verificar a reserva de fusíveis para a parte elétrica na tampa lateral esquerda da motocicleta. Aí, procedimentos para a inspeção técnica. Verifique também folgas da embreagem, folgas da corrente e funcionamento dos freios. Tá? Importantes essas observações, né? E por fim, né, nós terminamos aqui essa parte e aí vamos mostrar talvez um videozinho para vocês. Mas antes disso, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem aqui. Só um pouquinho. Antes disso, eu quero dizer para vocês, observem aqui, tá? Preste atenção. Não estou começando tudo de novo, mas vou mostrar para vocês a composição de um veículo. Um veículo é composto por motor, presta atenção, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, sistema de transmissão, sistema de direção, sistema de freios, sistema de suspensão, sistema elétrico, pneus, né? E, por último, a estrutura, que é a carcaça do veículo, né? A lata, tá? O escapamento aqui tá aqui junto com o motor, tá, gente? Entenderam? Então, é importante isso vocês gravarem, tá? Esses sistemas aqui. Motor, sistema de lubrificação, de arrefecimento, transmissão, direção, freios, suspensão, elétricos, pneus e estrutura. Muito importante, tá? Essa é a composição do veículo. O veículo é composto por esses sistemas, tá ok? Então, tá jóia.